Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês essa obra interessantíssima do escritor sul-africano George Ster. Nela, George, jornalista, vai cobrir a Guerra Civil Espanhola e nos traz então a perspectiva do País Basco. Diferente de outras obras, por exemplo, como a do Orwell, que vai cobrir a partir principalmente da perspectiva da Catalunha, ou de outros escritores famosos que trazem também a perspectiva da região de Madrid, aqui a gente vai conhecer a lógica, né, e a forma como se procedeu os combates no País Basco, tendo um forte recorte em relação ao próprio bombardeio de Guernica, né, que entrou para a história não só por ter sido um dos primeiros, senão o primeiro bombardeio massivo em um centro urbano, mas também por conta da agressividade e da violência, né, que foram muito bem retratados na famosa obra do Picasso, né, Guernica. Então, o George, para quem não conhece, ele nasceu na África do Sul, se formou na Inglaterra e ele ficou famoso por livros e pela cobertura que ele fez da invasão italiana da Etiópia. Então, aquilo acabou levando ele, divulgando ele para o mundo, o que, logicamente, naturalmente, né, acabou tornando ele um repórter que cobria guerras e conflitos. Diante disso, ele vai para a Espanha durante a Guerra Civil Espanhola e começa a cobrir a partir da perspectiva do País Basco, que é muito interessante porque aqui nós temos a distinção de um grupo que não tem o mesmo viés político-ideológico, por exemplo, dos comunistas, dos anarquistas ou até dos republicanos que lutavam do outro lado, né? Não contra eles, porque eles também estavam aliados a esses grupos, né? Contra aos fascistas do Franco. Então nós temos aí uma união a partir de um sentimento nacionalista, né? Porque é prometido ao País Basco, né, uma maior autonomia no pós-guerra, então ele naturalmente se alia à República. Então nós temos toda essa dicotomia e até a relação às vezes conflituosa entre os bascos e seus aliados anarquistas, seus aliados comunistas. Então é bem interessante, né? Então nessa perspectiva nós temos a cobertura do dia a dia do front. E o livro, para vocês terem uma ideia, tem por volta de 500 páginas, então é um livro bem denso, né, bem amplo, e ele traz o dia a dia, desde o início, né? Bom, estourou a guerra, os bascos ficaram ao lado dos republicanos, começam a se organizar, se mobilizar, mostra a dificuldade material que os bascos sofreram, né? Ou seja, passaram a guerra inteira esperando chegar doações de bombardeio, mostra ainda pior a falta de apoio logístico e armamentista, né, dos países, das democracias europeias. Por exemplo, Inglaterra, França, literalmente viram as costas, enquanto o eixo, né, enquanto principalmente a Itália e a Alemanha municiam e armam consideravelmente o Franco e suas tropas fascistas. Então isso aí mostra uma dicotomia, mostra também coisas que eu não tinha muita compreensão de o quanto o México ajudou a República, né? A gente sabe do apoio que a União Soviética deu, mas essa parte do México eu realmente desconhecia, não tinha muito claro para mim. Então nós temos essa lógica e é legal porque tu vai percebendo gradativamente o quanto por mais força, por mais vontade, por mais que conheçam o seu território, a falta de acesso tecnológico limita a capacidade basca de resistir ao avanço do fascismo. E cada vez mais armas modernas de Hitler chegam para apoiar o franquismo. Cada vez mais colunas de soldados italianos chegam para apoiar o franquismo junto com seus tanques, enquanto os nacionalistas bascos têm acesso a quase nada e ainda assim resistem. O livro ele é bem significativo e é interessante, e eu trouxe aqui para vocês, separei um trecho para ler para vocês, sobre principalmente o bombardeio de Guernica, porque é as reportagens jornalísticas que o George lança que ajuda a divulgar pelo mundo os horrores do que foi a destruição dessa cidade. Então, né, lembrando que o bombardeio foi realizado pela aviação alemã em apoio às tropas franquistas, né? E a cidade, que era símbolo da resistência basca, foi colocada ao chão, né? Acredita-se que 80% da cidade tenha sido destruída. A cada 20 minutos chegava nova onda de atacantes, e entre as explosões e os jorros de labareda provocados pelo metal incandescente em contato com as cortinas, vigas, portas, tapetes, enquanto uma grande mortalha cinzenta parava sobre Guernica, suportada pelas colunas brancas ali onde começavam os incêndios. Durante as pausas da guerra moderna, a população corria pelas ruas para arrebentar as portas dos abrigos sufocantes e para retirar as crianças e pertences pequenos e sem valor das casas tomadas pelo fogo. Houve muitos gemidos em Guernica, muita labuta ofegante para desencavar os feridos antes da chegada dos aviões seguintes.
20 minutos durava o intervalo entre cada onda de fogo, e os padres aconselhavam as pessoas para que se mantivessem calmas. Nesse momento, algo como um espírito de resistência passiva havia brotado nelas. A face de Guernica transformava-se em cinzas. A face de todos estava cinzenta, mas o terror alcançara um ponto de obstinação submissa jamais visto em Biscaia. Nos intervalos, as pessoas saíam do vilarejo, mas o temor dos caças e de se separar de suas famílias fez com que muitos permanecessem, e então os aviões retornaram com os tubos de lata despejando sobre Guernica ou sobre Guernica. Outra parte foi destruída, e mais gente acabou soterrada nos refúgios. Ou seja, né, o bombardeio, a destruição e a morte de mais de 5 mil pessoas em Guernica, símbolo máximo talvez do ódio, da destruição fascista, né, que já demonstrava, já era um ensaio geral do que nós veríamos logo em seguida, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, o livro é muito interessante para conhecer o dia a dia da guerra a partir da perspectiva do País Basco. Para conhecer também essa dicotomia que muitas vezes a gente acha que é um grupo mais uniforme, mas a República havia sim uma dicotomia forte, né? O Orwell mostra essa dicotomia entre os comunistas e os anarquistas e os republicanos, e aqui a gente vê ainda mais um grupo, né? Talvez os republicanos nacionalistas bascos, né? Essa diferença, essa daí quase incapacidade de criar uma unidade também é um fator determinante, né? Mas com certeza não é o mais, né? A falta de acesso à tecnologia e os países republicanos da Europa virarem as costas e não ajudarem no suporte material, né? Como ajudou, por exemplo, a Alemanha fascista, a Alemanha nazista e a Itália fascista, isso com certeza foi determinante. Olha esse outro texto que interessante, né? Isso aqui seria uma espécie de resumo do que foi publicado depois, né? Tentamos entrar ali, mas as ruas eram um verdadeiro tapete de brasas vivas. Blocos de escombro deslizavam e caíam das casas. E das paredes que ainda mantinham eretas, o calor reluzente fustigava as bochechas e os olhos. Havia gente, diziam, a ser resgatada toda ali. Havia as estruturas de dúzias de automóveis, mas nada se podia fazer. E enfiávamos as mãos no bolso perguntando por que diabos o mundo era tão insano e a guerra se tornara tão fácil. Então, mais uma vez, uma forma magnífica de escrita. E então, por que eu recomendo a Árabe de Guernica? Para conhecer uma outra perspectiva da guerra, o George, ele não é um cara à esquerda, ele não é um cara de orientação marxista-leninista, ele não é anarquista, ele é um cara, um social-democrata, um republicano. Então nós temos aí a perspectiva de alguém com uma visão distinta da guerra que nos ajuda a compreender esse conflito através de um outro viés. E mais do que isso, nos ajuda a compreender o dia a dia da resistência básica, porque ele vai relatando ali, cidade por cidade, que eles estão lutando e perdendo, recuando e se reorganizando, esperando o tão chegado armamento que nunca chega. E não só por isso, né, esse escritor aqui, depois eu descobri que tem essas obras dele sobre a invasão italiana da Etiópia. Ele acaba, infelizmente, morrendo durante a Segunda Guerra Mundial, cobrindo e apoiando as tropas inglesas na Índia. Mas é um cara assim que tem uma história muito significativa e a sua produção também é muito significativa. Então eu super recomendo, leiam a Árvore de Guernica e não deixem de se inscrever, curtir e compartilhar o vídeo. Feito, pessoal?